Olá, alunos! Agora nós vamos continuar falando sobre algumas questões, alguns detalhes relacionados às varizes. Um dos problemas das varizes é a questão de que ela é uma doença e muitas pessoas não a consideram muitas vezes como uma doença. As pessoas olham mais para o lado estético e deixam de olhar para o que pode ser realmente prejudicial. Antes da gente continuar, observem aqui comigo nesta imagem. Essa imagem ela mostra como funciona então, como se dá o desenvolvimento da varize. Aqui nós temos uma veia normal, aonde o fluxo do sangue segue normalmente, e aqui ele está mostrando para a gente as válvulas que a gente falou, né? Que elas abrem e se fecham conforme a gente tem as batidas, os batimentos cardíacos. Essas válvulas elas servem para evitar que o sangue retorne e se acumule na região anterior, fazendo a dilatação das veias. E aqui nós temos do lado direito uma veia varicosa, ou seja, uma veia que tem varizes. O que acontece aqui? A gente tem uma válvula que sofreu deformação. Logo, o sangue ele não passa totalmente em direção ao coração. Ele vai e volta uma parte do sangue para a parte anterior, causando a dilatação da veia. E esse sangue, você vai ter então uma área, uma região, né, onde você tem essa dilatação da varize. Um dos problemas é que o sangue ele começa a se acumular naquela região. Você fica com sangue parado na região, porque ele não circula de forma normal, ele não passa totalmente para aquela região. E esse acúmulo de sangue nas partes onde você tem a varize são os responsáveis por um dos problemas agravantes dessa doença que nós vamos ver mais para frente. Então agora a gente vai começar a falar dos tipos de varizes e das suas consequências. Começando, obviamente, pelo mais simples, que é a varize do tipo 1. A varize do tipo 1, ela é observada apenas como um problema estético, porque a pessoa que tem a varize tipo 1, ela só observa sinais, ela não tem sintomas. Ela observa o quê? Ela vai observar as telangiectasias, que são as vasodilatações que começam a aparecer, ficar evidentes na pele, que são aquelas aranhas ou spiders, ou podem ser, também receber o nome de arborizações. O desenho vai variar de acordo aí com a criatividade de cada um, com a criatividade da perna de cada um. Mas o que importa a gente saber é que ele está pegando vasos pequenos e ele ainda está com pequenas dilatações. Essas dilatações, ao longo dos tempos, ela pode vir a aumentar. E essa varize tipo 1, ela pode atingir todas as partes dos membros inferiores. Mas aqui o que é importante a gente saber é que ela já é uma doença, já é um sinal para aquela pessoa estar alerta de que ela tem que cuidar, ela tem que ver aonde ela está tendo problema, que está fazendo ela desenvolver varizes, e que aquilo pode evoluir para um quadro ainda pior. Então a varize tipo 1, ela atinge apenas aquelas veias reticulares que são bem superficiais, que elas se dilatam, ficam maiores e azuladas, podendo ter um trajeto longo ou um trajeto mais limitado. A partir da falta de cuidado da pessoa, essa varize tipo 1, ela pode evoluir para uma varize tipo 2. A varize tipo 2, ela é uma insuficiência venosa funcional estética. A pessoa ainda não tem sintomas, ela ainda não sente um desconforto tão típico da varize, mas você já tem uma agravação. Por quê? Porque você já começa a ter dilatação das veias de porte médio. Então você já começa a ter dilatações maiores. E você já pode começar a sentir
Um dos sintomas que pode ter, mas que as pessoas nem sempre relacionam com as varizes, é aquele famoso cansaço na perna ou calor, sensação de calor na perna, sem você ter calor para outras partes do corpo. Então isso pode acontecer já na varize tipo 2, e daí a pessoa tem necessidade de levantar as pernas para relaxar. E conforme o quadro avança, nós vamos ter as varizes tipo 3. Varize tipo 3, ela já começa a ser um quadro mais grave de varize, porque ela se chama insuficiência venosa funcional assintomática. Ela é uma doença já mais grave do que a doença estética, ou seja, a pessoa ela já começa a se preocupar mais com a saúde do que com a estética em si, porque você começa a ter dilatações das veias de grande calibre. Então nós temos veias que são muito volumosas, e aí a gente já pode começar a ter as complicações das varizes. Então ela é um problema estético também, mas mais do que estético, ela causa uma preocupação para a pessoa, porque a perna da pessoa já começa a ficar mais inchada e começa a ter as sinais de deformação por causa dessas veias de grosso calibre tão inchados. E aí a gente vai ter a varize tipo 4, que é a forma mais grave de varizes, que é quando a gente começa a ter os diversos sintomas que são prejudiciais para a saúde da pessoa. A varize tipo 4, ela vai aparecer conforme a pessoa não vai cuidando da situação da saúde dela. Ela tem a varize tipo 1, ela não vai cuidando e a coisa vai evoluindo. E entre as complicações das varizes, nós podemos ter as tromboflebites. O que são tromboflebites? Tromboflebite é quando você tem, por causa da dilatação intensa das veias das pernas e das coxas, você tem aquele sangue que retorna. O sangue, ele tem, entre outras coisas, ele tem plaquetas. E aquele sangue parado, ele pode fazer o acúmulo de plaquetas. E aquele acúmulo de plaquetas pode começar a fazer a formação de trombos. E isso seria, então, a tromboflebite. E esses coágulos, eles podem ter diversas consequências. Eles podem obstruir ainda mais aquela veia que já está complicada, como se fosse uma rolha entupindo a própria veia. Ou pode acontecer algo pior, que também é um dos agravantes das varizes. Aquele trombo pode se desprender e até mesmo causar uma embolia pulmonar, como nós vamos ver mais para frente. Uma das consequências também de varizes são as tromboses venosas profundas, ou TVP, que é justamente quando você tem a formação do coágulo, e esse coágulo ele pode se locomover causando uma embolia pulmonar ou causando uma obstrução em uma outra parte do corpo. No caso da embolia pulmonar, pode levar à morte, ou ele pode causar uma obstrução em outra parte do corpo, levando então a sequelas devido à falta de oxigenação que vai ter em algum tecido. E a gente vai ter então aí, entre outros problemas relacionados à varize, a gente tem problemas também de ordem estética, como por exemplo, a tal da dermatite ocre. O que é uma dermatite ocre? Ele não é um problema de saúde, mas ele é um sinal que aparece devido ao agravamento da varize. Quando o sangue fica muito tempo parado na perna, ele acaba desprendendo ferro para o tecido da pele. E esse ferro acumulado na pele causa o escurecimento da pele. E aí a pessoa fica com as pernas com aquelas manchas que parecem ferrugem. Ou elas ficam com um tom de ferrugem ou elas ficam acinzentadas. Isso acontece por causa desse desprendimento do ferro, por causa do excesso de sangue que está parado nas pernas. Essa é então a dermatite ocre. Esse sangue parado nas pernas, ele também causa um problema chamado estase sanguínea, que é quando o sangue fica muito tempo parado e aí ele gera uma série de respostas que é
que podem ser coceira, descamação e inflamação, por causa do sangue que está ali acumulado na região. E essa coceira pode começar a fazer, e inflamação podem começar a fazer surgir ferimentos na perna. E esses ferimentos podem se agravar e virar úlceras, que são as chamadas úlceras venosas, que é o aumento desse ferimento causado pela estase sanguínea. E por fim, nós podemos ter a chamada varicorragia. Varicorragia é quando você tem a hemorragia desses vasos, dessas varizes, que pode ser tanto externa quanto interna, causando então hematomas. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida voltaremos para falar sobre estrias.